Olá, eu sou Elaine Apolinário, sou advogada, eu presto consultoria para a IUPREV, assessoria previdenciária. A IUPREV é um escritório que está localizado na Tijuca, no Rio de Janeiro, mas que presta serviços para o Brasil todo de forma remota. Nós estamos há quase 10 anos no mercado, levando as melhores soluções previdenciárias na área administrativa e na área judicial. Atualmente, né, pós-reforma da Previdência, que se deu em 13 de 11 de 2019, nós tivemos a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje, você precisa ter idade mínima obrigatória. Para homens, 65 anos e 62 anos para mulheres, com no mínimo 180 meses de contribuição em dia. O cálculo da aposentadoria, ela pega as contribuições de julho de 94 até a data atual. Portanto, se você teve contribuições, no salário alto ou baixo anterior a julho de 94, isso não vai interferir na sua média, mas vai ser utilizado para compor o tempo de contribuição. Para você se aposentar, você precisa ter todos os seus documentos organizados, além de ter cumprido os requisitos, a idade e o tempo mínimo de contribuição. Nós também temos a aposentadoria do professor, que segue regras distintas, e também a aposentadoria especial, onde possamos considerar um tempo com um fator diferente de cálculo para que aquele trabalhador que está exposto a agente insalubre ou perigoso possa se aposentar um pouco antes, gozando por mais tempo da sua aposentadoria. Além da idade de 62 anos para mulheres e 65 para homens, o trabalhador ou o segurado do INSS precisa ter no mínimo de contribuições previdenciárias em dia. Portanto, se você já trabalhou como seletista, né, aquele que tem carteira assinada, se você já recolheu no carnê ou fez as suas contribuições como autônomo, você pode somar todo esse tempo de contribuição para solicitar a sua aposentadoria. É preciso tomar cuidado com o pagamento dos atrasados. Depois da reforma da Previdência, nós tivemos algumas mudanças com relação ao pagamento dos atrasados. Portanto, é muito importante você consultar um especialista para saber se você pode pagar esses atrasados ou não. Em alguns casos, você vai pagar e não vai levar. Então, é preciso tomar cuidado e verificar se você pode fazer o pagamento dos atrasados. Quem pode pagar os atrasados é o empresário, o cooperado, ou o autônomo com comprovação de atividade. Assim sendo, se você é um contribuinte facultativo, não é aconselhável que você faça as contribuições pagamentos de contribuições em atraso, porque nesse caso você pode pagar e não levar. Quando você vai numa agência do INSS e para fazer uma simulação ou mesmo no aplicativo do INSS, ele não te mostra qual é a melhor regra de transição. Portanto, é importante você verificar sua documentação e conferir o seu CNIS para ver qual é a melhor regra de transição que você vai entrar. Com a reforma da Previdência, foram criadas diversas regras de transição para que o trabalhador não dormisse com uma lei e acordasse com outra prejudicial. Então, algumas pessoas ainda conseguem se aposentar antes de 65 anos, mas vai depender de quanto tempo de contribuição ela tinha quando a reforma mudou. Portanto, é interessante você buscar um profissional para que ele faça o seu cálculo. E a primeira coisa que você tem que ter em mãos é o CNIS. O CNIS é um documento que se chama Cadastro Nacional de Informação Social. O CNIS, ele traz toda a sua vida previdenciária. É nesse documento onde você vai verificar todas as contribuições. Ali você consegue perceber se elas foram pagas em dia, se elas foram realizadas mês a mês, se tem algum hiato de contribuição, né, os famosos buracos, e se a empresa efetivamente fez a sua contribuição previdenciária.
Então, para baixar o CNIS, você entre no seu Meu INSS através do aplicativo e coloque lá na lupa CNIS e baixe esse documento em formato de PDF para que você possa fazer a conferência com as suas carteiras de trabalho. Doutora Elaine, existe aposentadoria sem a pessoa ter contribuído? Não, não existe aposentadoria sem contribuição. O que nós temos é um benefício assistencial chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício ele é regido pelo LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ele dá direito a um salário mínimo, sem 13º, e para idosos acima de 65 anos, homem ou mulher, ou doentes. Bem, para requerer o LOAS, você precisa estar cadastrado no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, onde você vai declarar a sua renda, uma vez que você não pode ter renda per capita familiar acima de um quarto do salário. O LOAS ele é destinado para pessoas que são hipossuficientes, então elas não podem ter renda per capita familiar acima de um quarto do salário e precisam ter acima de 65 anos. Já o LOAS, por motivo de doença, né, para aqueles que são doentes e que não podem trabalhar, eles dependem não só do cadastro no CRAS, como também de laudos médicos que comprovam que a pessoa está incapaz ao trabalho. Portanto, tome cuidado. Se algum advogado ou um escritório oferecer uma aposentadoria para quem nunca contribuiu, desconfie, porque isso não é uma aposentadoria, e sim um benefício assistencial do governo federal. Esse benefício não deixa pensão por morte, diferente da aposentadoria. Olá a todos. Bom, eu me chamo Thalita Amaral, sou advogada e sócia fundadora do Amaral e Matos Advocacia. Sou especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em direito digital e proteção de dados pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito. Além disso, faço parte como membro da Comissão de Direito Empresarial e Empreendedorismo Jurídico da OAB do Rio de Janeiro e também da ANAD, Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital. Olá, eu sou Ana Clara de Matos, sou sócia fundadora do Amaral e Matos Advocacia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela audiência, e especialmente para falar de um tema que nos é de muito apreço, que a gente tem muito carinho, que é o tema do direito empresarial e a sua interseção com o direito empresarial, nossas áreas de especialização. Quais são os maiores desafios enfrentados com vocês no escritório? Uma das nossas qualidades seria justamente trabalharmos justamente com base nos desafios que a nossa carreira nos traz, com os desafios dos clientes, dinamismo. Então, é uma palavra desafiadora, mas gostamos bastante. O que eu posso dizer nesse momento, relacionado à área do direito migratório, mais voltado para o internacional, eu vejo como desafio, na verdade, a questão da legislação. Obviamente, são diversas legislações que a gente tem sempre que se atualizar, estar atualizada, pesquisar, enfim, obviamente, a gente trabalha com diferentes idiomas, então a gente precisa estar sempre atento a essas questões. Já aqui com os nossos clientes nacionais, eu vejo que os maiores desafios que enfrentamos seria justamente nessa parte de verificação, da due diligence empresarial. Ela é bem extensa, burocrática, densa, são diversos, procedimentos que a gente tem que fazer para dar segurança jurídica ao cliente. A due diligence imobiliária, ela também, obviamente, é bem criteriosa, mas a empresarial, de fato, ela é bem mais complexa. De fato, nossa profissão, a carreira que a gente ama e escolheu, a gente oferece a resolução de problemas aos nossos clientes, e o que a gente mais gosta de fazer também é se antecipar e prevenir os problemas dos clientes.
E isso, às vezes, pode ser um pouco desafiador também, a gente pensar em situações que ainda não aconteceram e fazer um planejamento para preveni-las. Eu vejo esse trabalho como desafiador, ele requer bastante imersão na situação do cliente, também uma personalização daquela solução, um entendimento do negócio, para que a gente possa alinhar a parte jurídica e fazer um trabalho que integra disciplinas. A gente não só cobrindo não só da parte jurídica, mas todo o entendimento do negócio em si, e frequentemente a gente tem muita troca com outros profissionais, especialmente na área de contabilidade ou outros setores, de uma empresa, contato, de como a Thalita apontou, com diferentes legislações e às vezes trazer um desafio para a gente em relação a prazos, porque a gente, por exemplo, Uhum. pode estar precisando constituir uma empresa aqui no Brasil, como é a nossa situação atual, e a gente está dependendo de um prazo para a gente receber um documento que está na Itália. Então, são situações, assim, bem dinâmicas e aqueles desafios Diários. diários. Todo dia tem problema. Com o crescimento do nomadismo digital, quais adaptações vocês veem sendo necessárias no mercado jurídico e nos contratos? Em relação aos contratos, na área empresarial eu vejo que os gestores eles têm uma grande necessidade de adaptação e as empresas também de trazerem mais políticas em alinhamento com seus colaboradores, porque de fato o trabalho remoto ele oferece uma flexibilidade geográfica incrível, o trabalhador ele pode adequar os seus horários, ter uma flexibilidade, uma qualidade de vida maior, mas alguns pontos para a área empresarial eu entendo ser de muita necessária atenção, notoriamente a questão de políticas da empresa para uma segurança cibernética, um compliance, eu vejo muito importante, porque atualmente a gente tem muito uso de informações, de dados que vão para o celular pessoal de um colaborador, então isso tem um risco de vazamento de informações, ou às vezes por ter uma flexibilidade de você poder fazer reunião na sua casa, qual vai ser a política, qual vai ser um dress code, e algumas situações nesse sentido podem ser pensadas em relação aos contratos, mas isso, numa forma integrativa. A pessoa está recebendo uma remuneração no exterior e ela está aqui no Brasil, isso pode gerar alguns conflitos de competência que não estão esclarecidos na nossa legislação, como temas tributários, e que há uma grande demanda, por exemplo, nós ainda não temos um acordo de bitributação com os Estados Unidos, e isso pode onerar normas digitais que estejam aqui no Brasil, então esse alinhamento, essa evolução da legislação nesse sentido para cobrir alguns temas, algumas lacunas, acho que seria uma necessidade, pode aumentar a atratividade do Brasil para esse público e para a questão das empresas lidando com essa flexibilidade geográfica. Entendo que a recomendação de políticas e um alinhamento com os colaboradores do que pode ser feito, enquanto atuando dessa forma, com liberdade geográfica. Bom, muito obrigada pela participação e audiência de vocês aqui no programa Conexão Brasil. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, podendo trazer para vocês os nossos casos práticos, nosso entendimento, apresentar o nosso escritório Amaral e Matos Advocacia e colocamos à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida, comentário, sugestões, somos muito receptivas nesse sentido. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, com o Conexão Brasil. Muito obrigada por esse acolhimento. E como a Thalita bem pontuou, a gente está à disposição caso vocês tenham dúvidas. É sempre muito bom ouvir as dúvidas de vocês. Então, colocamos o nosso canal, nossa rede social à disposição para vocês nos contatarem aqui no QR Code. Olá, João. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do programa Conexão Brasil, um programa dirigido por você. Mais uma vez, é uma honra estar junto em um projeto comandado por essa produção de excelência. E vamos lá. O Blanco Brito Sociedade de Advogados está fazendo 10 anos de sua existência. Nós somos um escritório full service, mais à frente a gente explica um pouquinho desse modelo de negócio. E a minha especialidade é em direito do trabalho, compliance trabalhista, com a missão sempre de equilibrar as relações de trabalho.
Olá, meu nome é Michele Blanco, sou sócia fundadora do escritório Blanco e Brito, juntamente com a minha sócia Jéssica Brito. Eu atuo na área de direito do trabalho, direito previdenciário e compliance trabalhista. Como surgiu a parceria de vocês duas e a fundação do escritório? Ótima pergunta, né? Eu e Michelle, nós fizemos faculdade juntas, nos formamos, fomos oradoras de turma junto, da comissão de formatura, problemas de formatura junto, tudo quanto é problema, era gente, desde a faculdade, sempre muito militante, né? Eu entrei na faculdade, diferente da maioria da minha turma, querendo ser advogada. O direito ele te abre para um leque de opções. E quando a gente entra, parece que 90% da turma quer concurso, quer qualquer outra coisa, menos advogar. Eu sempre entrei com a certeza de advogar. É lógico, João, que no decorrer da faculdade, a gente se depara com tantos desafios que em alguns momentos eu me questionei. Ai, será que eu devo advogar meio? Será que o melhor caminho não seria o concurso? Me dá uma estabilidade? Afinal, não tenho sobrenome famoso, não tenho padrinho, eu não tenho ninguém que pudesse apadrinhar o nosso escritório. A Michelle, ela queria concurso, mas depois ela foi se rendendo na advocacia. E quando, se apaixonando, e quando as oportunidades aconteceram, nós estávamos preparados. Isso aí, eu acho que não caberia tudo num bloco, contar como exatamente surgiu o primeiro escritório, mas foram aparecendo clientes, a Michelle passou nome primeiro que eu, ainda na faculdade, ela foi lá, fez a prova, passou, eu devia matérias de estágio, não demorei um pouquinho ainda, ela já foi logo pegando a carteirinha do AB, isso que foram surgindo os primeiros clientes para mim, eu fui passando para ela, o que virou uma parceria. Depois apareceu uma excelente oportunidade no centro de São João de Meriti para poder abrir um escritório. Nós aproveitamos essa oportunidade, sendo que é um golpe, mas isso é um golpe, né, João? Depois a gente conta que essa história é longa. Mas começou assim, duas meninas, apenas com coragem, determinação e um sonho, que é fazer uma advocacia diferente, é sair do tradicional. Por que escolheram abrir filiais em pontos estratégicos como o centro e o recreio? João, escolher um ponto comercial para um escritório de advocacia, como para qualquer empreendimento, é um passo muito importante. Nós já tínhamos aqui a nossa sede aqui em São João de Meriti e pensamos em expandir. O centro do Rio de Janeiro é o coração jurídico de todo mundo que trabalha na área do direito. Ali nós temos os principais fóruns, ali a gente tem mais esse contato com o judiciário e nós tínhamos esse sonho de abrir no Rio de Janeiro. Então, o ponto principal foi essa proximidade com o judiciário. Já o Recreio dos Bandeirantes, toda aquela região ali da Zona Oeste, Barra, Recreio, é uma região que está em expansão. Tanto que hoje nós vemos que o centro comercial do Rio de Janeiro, principalmente pós-pandemia, ele está migrando para a região de Barra e Recreio. Então, ali nós vimos um ponto estratégico para a nossa expansão de atuação com pessoas jurídicas e também para criar mais um vínculo com os nossos clientes, porque nem todo mundo conseguiria vir para a Baixada, nem todo mundo tem possibilidade de ir para o centro do Rio de Janeiro, acha distante, então você estar ali mais próximo do seu público é essencial para a gente conseguir fazer o nosso trabalho e ter uma gestão de sucesso. Além disso, principalmente pós-pandemia, nós tivemos um avanço dos meios digitais, que as pessoas estavam impossibilitadas de ir aos pontos físicos. E o direito, durante a pandemia, foi algo que foi muito solicitado. Várias pessoas tiveram problemas jurídicos durante a pandemia. E como agir nesses casos? Nós tivemos ali um momento de acelerar a tecnologia e fazer o atendimento online. Inclusive, audiências foram feitas na modalidade online. E nós acabamos também expandindo a nossa atuação para a modalidade online. Então, assim, além de atender no Rio de Janeiro, São João de Meriti, atender toda a área da Baixada, atender ali no Recreio toda a Zona Oeste e a área central do Rio de Janeiro, nós também conseguimos atender demandas do Brasil inteiro. Até fora do Brasil, né? Já tivemos também atuação fora do país. Em Portugal, isso. Então, assim, o mundo digital, ele nos possibilita também que o acesso à justiça, de fato, chegue a todas as pessoas que têm necessidade de socorrer o Poder Judiciário. O que diferencia o escritório de vocês no mercado jurídico atual? Quando a pessoa fala em advogado, em escritório de advocacia, a questão que vem é
Problema. Estou com problema, procuro um advogado. Tipo um bombeiro, né? Vamos Pra apagar incêndio incêndio. só. Bem pontual, estou com problema, resolvi o problema, o escritório recebe os seus honorários, aí quando você tiver um outro problema, aí você procura um escritório novamente. A nossa atuação é completamente diferente. Nós trabalhamos muito para empresas com advocacia que ela é consultiva e preventiva, que a gente entende, esses são dados que não são nossos. O próprio Sebrae, ele mostra que os micro e pequenos empresários, às vezes as empresas elas não duram nem um ano. Por quê? Por falta de gestão. Então, nós acabamos fazendo um trabalho em conjunto com as empresas para detectar quais são os pontos fracos e os pontos fortes, o que eles têm de vulnerabilidade e como que a gente faz para sanar essas vulnerabilidades. Na nossa área, que é a área trabalhista, às vezes um processo trabalhista a condenação é mais do que aquele empresário lucra num ano inteiro. Então, isso pode significar o encerramento de uma empresa, ali o encerramento de um sonho, de empregos, de tudo que a pessoa tinha na vida para investir. Então, fazendo esse trabalho preventivo, nós conseguimos ajudar essas empresas a construir uma empresa mais forte, mais sólida no mercado, atendendo a legislação trabalhista e a previdenciária, que nós vamos falar algumas particularidades mais para frente. Então, esse é o diferencial. Nós fazemos um trabalho totalmente voltado para a parte de contratação, gestão da própria empresa, um trabalho diretamente com o RH, o departamento pessoal, de forma que essa empresa possa crescer de forma saudável. Aí ela vai ter um escritório parceiro que não vai ser só quando ela tem problema. Ela sabe que quando ela precisar, ela tiver uma dúvida para evitar um problema, ela vai ter sempre esse canal aberto conosco e assim ela vai poder crescer de forma segura. E é importante falar que, assim, além da prevenção, lógico que a prevenção faz um impacto diretamente no financeiro da empresa, mas ao longo do mês, os próprios gestores, eles conseguem ver esse impacto no financeiro, porque os funcionários, eles percebem que está tendo uma gestão, ficam mais produtivos, evita rotatividade, evita erros, dentre outras possibilidades. Então, é importante frisar que causa um impacto diretamente no financeiro da empresa. Qual a missão do Blank e Brito ao atender empresas? João, acho que a Michelle já falou um pouco disso aqui, que é o crescimento sustentável das empresas. Mas, para além disso, por trás de todo o CNPJ, ele existe um CPF. E a vida do empresário, algumas vezes é solitária, é sofrida. Quantas vezes não pensou em desistir? O índice que a Michelle colocou do Sebrae, que as empresas elas fecham em menos de um ano. Quando não fecham durante o ano e ficam ali 5, 10 anos, duro, o Sebrae mostra que ela, na verdade, ela está trocando moeda. Ela tem um faturamento alto, mas o faturamento ele é diferente de lucro. E o lucro não é tão alto assim. Então, é tanta dor de cabeça, é tanta preocupação. Quantos divórcios acontecem na vida dos empresários? Porque tanto a esposa quanto o marido chega em casa ainda falando de trabalho, não consegue equilibrar todos os pratinhos. Então, quando ele possui uma gestão jurídica eficiente, consegue aliviar muitos dos problemas e dessas dores de cabeça, o que dá até mais leveza na vida pessoal dele, porque o trabalho é uma parte da nossa vida, mas não dá para ser um todo da nossa vida. O exemplo disso é o esgotamento profissional, que também cada vez aumenta mais o índice. A sua pergunta, João, ela foi muito específica da nossa missão com as empresas, mas vai além das empresas, vai de promover um aculturamento empresarial. E isso, pra gente, é um ponto super importante. E por que a gente chama de aculturamento? Porque acabou sendo cultural uma exploração das empresas com os funcionários. Em muitos lugares a gente vê isso. A Justiça do Trabalho ficou conhecida muitas vezes como o RH, o departamento pessoal da empresa, que manda embora sem pagar nada, chega lá e faz um acordo. E por isso que a gente chama de um aculturamento, para entender
que já dizia o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Uma cultura preventiva, uma cultura que valoriza o funcionário. É ele que está na ponta, é o funcionário que faz a roda girar, é o funcionário que vai fazer a empresa crescer ou a empresa afundar. Então, quando o empresário entender que o funcionário ele precisa ser valorizado e não precarizado e não explorado, o jogo muda. E essa seria a chave de virada de muitas empresas. E eu não posso deixar de falar que assédio, de repente, outro grupo, outro bloco aqui, a gente vai falar sobre o assédio, a gente trabalha com treinamento corporativo de prevenção de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Então, muito mais do que o crescimento da empresa, é o bem-estar do empresário e o funcionário. E o crescimento sustentável da empresa vai ser consequência de todo esse trabalho. Olá, meu nome é Pedro Góes, sou médico neurocirurgião e fui convidado pelo programa Conexão Brasil para falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson e seu tratamento. Na realidade, em outras oportunidades, tive o prazer de poder comentar sobre a doença de Parkinson, sobre as causas que geram esse problema e, como já tive a oportunidade de mencionar, as indicações cirúrgicas. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? A indicação cirúrgica na doença de Parkinson, ela está no contexto da evolução da doença. Doença de Parkinson é uma doença progressiva, causada pela deteriorização de células que produzem dopamina numa região específica do cérebro chamada substância negra. Bom, durante o princípio do quadro, em geral, o paciente apresenta alterações motoras e não motoras, que a gente vai mencionar daqui a pouquinho. O tratamento é feito com medicamentos. Os clínicos neurologistas conduzem o paciente, junto com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, sempre que necessário, para tentar melhorar a qualidade de vida, proporcionando um tratamento medicamentoso que supra a demanda, a necessidade que o paciente tem. Porém, como eu disse, a doença é progressiva e, por vezes, o paciente passa a não mais ter aquele mesmo resultado clínico satisfatório com a medicação. Outras vezes, porém, a dose é tão alta para conseguir esse benefício que o paciente começa a ter efeitos colaterais, como as discinesias, o paciente fica com movimentos involuntários. Então, nesse momento, a gente vai avaliar se existe algum procedimento cirúrgico que possa trazer melhoria ou ajuda nesse tratamento que vai continuar sendo feito da parte clínica. Como eu disse, existe no Parkinson sintomas motores e não motores. Os não motores, por vezes, vêm antes da doença de Parkinson ser diagnosticada, como constipação intestinal, como alterações de sono, como alguns quadros depressivos também podem acometer, e em fases mais tardias, quadros de demência, eventualmente também podem acometer o paciente com esse diagnóstico. Os sintomas motores, o mais importante de todos é a bradicinesia, que é a lentificação do movimento. Alguns pacientes têm tremor, mas não são todos os pacientes com doença de Parkinson que têm tremor. Além disso, o paciente tem uma rigidez, que a gente chama de rigidez em roda denteada, não é? Parece que ele está soltando um canivete, porque ele está rígido, rígido, relaxa. Tudo isso compõe o quadro clínico da doença de Parkinson. Esse quadro clínico chamamos de parkinsonismo, porque existem outras causas que também podem causar esse problema. Causas essas como trauma repetitivo na cabeça, causas essas como alguns medicamentos, como o Plasil, enfim. Pois bem, quando o paciente tem um diagnóstico de Parkinson, eu disse, precisa ser feito um tratamento clínico adequado com um neurologista especialista. Ele vai fazer medicamentos, vai tratar com medicamentos para suprir essa demanda e tratar trazer conforto e melhora da qualidade de vida, melhora do movimento, melhora da rigidez, melhora do tremor, melhora da bradicinesia. Esse é o objetivo central do tratamento, né? Porém, como eu disse, alguns pacientes durante a evolução, afinal a doença ela é progressiva, ela piora dia a dia em alguma quantidade. Em algum momento esse paciente pode ter ou a falta de resposta, então o paciente conta: doutor, eu tomo um medicamento, daqui a uma hora eu estou me sentindo duro, parece que eu não tomei medicação nenhuma. Ou então, logo antes da próxima dose, eu fico congelado, não consigo sair da cadeira. Então, esse paciente está passando por esses movimentos eh, anormais, apesar da medicação, ele está passando essa dificuldade de movimento, apesar da medicação, ele poderá se beneficiar com o tratamento cirúrgico. Ou, como eu disse, aqueles pacientes que a dose necessária para melhorar o movimento acaba gerando prejuízos como o movimento discinético. Então, o paciente tem a coreia, ele tem um movimento que ele não consegue controlar, também trazendo sofrimento a ele. Então, quando a gente tem essa situação, em geral, o neurologista entra em contato com o neurocirurgião, encaminha o paciente, nós fazemos uma conversa para discutir quais seriam as possibilidades de terapia.
terapia que a gente tem hoje mais moderna e que traz mais chances de bons resultados para os sintomas motores é o que a gente chama de DBS, do inglês Deep Brain Stimulation, ou estimulação cerebral profunda. Nesse procedimento, nós implantamos eletrodos no cérebro, uma região específica, geralmente é o núcleo subtalâmico, existem outros núcleos também que podem ser candidatos, mas a grande maioria das vezes é o núcleo subtalâmico. E o grande objetivo é aumentar a produção da dopamina pelo próprio cérebro, de forma a melhorar o resultado clínico do tratamento. Doutor Pedro, como é feita essa cirurgia? Bem, a cirurgia do DBS, Deep Brain Stimulation, é realizada com um procedimento que a gente chama de estereotaxia. O que é estereotaxia? Nós, na ressonância magnética que o paciente apresenta, que é feita de maneira muito detalhada, nós selecionamos o núcleo-alvo, que é o núcleo subtalâmico, na maioria dos casos, como mencionei, e definimos ele como alvo. O paciente, no dia da cirurgia, será submetido a uma tomografia junto a um marco que é colocado no crânio, né, sob anestesia, para não sentir dor, sob anestesia local. E esse paciente, então, é encaminhado à tomografia. Tomografia é realizada e a imagem da tomografia é fundida com a imagem da ressonância, de forma a gente ter na ressonância a representação tomográfica e vice-versa. Assim, nós podemos definir o alvo, o XYZ desse implante, né? Além, claro, de outras coordenadas que são também igualmente importantes. Bom, então o paciente nesse momento é conduzido para o centro cirúrgico. Essa cirurgia é muitas vezes feita com o paciente acordado, para que ele possa ser examinado durante o ato operatório. Então, fazemos a cirurgia, implantamos o eletrodo, fazemos uns exames chamados de microregistro para confirmar que a posição é aquela mesma que a gente definiu pela estereotaxia, e o paciente é então examinado durante a estimulação. Por isso, às vezes, o paciente, vocês veem na internet vídeos de alguém tocando violão, alguém fazendo um movimento específico, tudo isso é uma forma de tentar esmiuçar melhor o exame para ver se aquele eletrodo está numa posição boa para melhorar o quadro clínico e também evitando efeitos colaterais eventuais, como prejuízo da visão ou algum déficit motor. Então, tudo isso é feito no mesmo tempo cirúrgico e, ao final do procedimento, nós implantamos aqui, junto ao peito do paciente, um gerador, que é mais ou menos um produto desse tamanho, fica no subcutâneo do paciente, e é esse gerador quem vai se conectar aos cabos que estarão conectados ao eletrodo, e esse eletrodo naturalmente dentro do cérebro. Esse gerador, através dele, a gente tem a bateria, mas também tem um controle dos impulsos como é feito, né? De forma que isso possa ser modulável. Como eu falei anteriormente, a doença é uma doença progressiva. Então, o paciente pode, cada dia mais, cada consulta mais, precisar de um ajuste específico, seja para mais, seja para menos, de alguma característica da onda que está sendo entregue. Então, a grande vantagem do DBS, esse Deep Brain Stimulation, é a possibilidade de modular. Essa modulação ela é feita justamente para acompanhar a progressão da doença, tentando trazer melhoria na qualidade de vida. Aqui nós não estamos falando de cura, nós não estamos falando necessariamente de reduzir medicamento, às vezes sim é possível, a gente está falando de tentar melhorar a função do paciente ao longo do desenvolvimento da doença. Doutor Pedro, todo tremor é Parkinson? Não, na realidade não. A causa mais frequente de tremor, na realidade, é o tremor essencial, né? Então, a doença de Parkinson é uma doença que pode cursar com tremor. O tremor do Parkinson também tem sua característica, que é diferente da do tremor essencial, eu vou explicar mais um pouquinho pela frente. Agora, é importante dizer, nem todo paciente de Parkinson tem tremor, porque existem pacientes com doença de Parkinson que têm apenas a bradicinesia, aquela lentificação do movimento na evolução do seu quadro. O tremor, ele no Parkinson, costuma ser um tremor de repouso. Existem também outros tipos de tremor, como o tremor postural, né? Então, o paciente, por exemplo, do Parkinson, ele está parado, ele está sentindo a mão tremer. Geralmente, esse tremor do Parkinson ele é assimétrico, enquanto que o tremor essencial ele costuma acometer pessoas mais jovens, o predomínio é bilateral e é na postura, no movimento, na hora que ele está fazendo alguma atividade, como pegar uma caneta, e aí ele sente aquele tremor. Então, são causas absolutamente distintas que podem, inclusive, coexistir no mesmo paciente, apesar de ser pouco frequente, né? E que exigem um acompanhamento neurológico com um neurologista clínico que vai ter as condições de gerar um tratamento para melhorar o prejuízo causado pelos sintomas. E a cirurgia, tanto para uma situação quanto para outra, ela acaba se indicando quando? Quando se esgota as possibilidades clínicas que a gente então vai considerar de que forma o procedimento cirúrgico pode trazer benefício para esse tipo de paciente. Existem outras indicações para DBS?
Sim, nós temos outras indicações para DBS. Claro que a doença de Parkinson é, sem dúvida nenhuma, a causa mais frequente de indicação para o implante do eletrodo cerebral profundo, mas esse conhecimento ele foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje em dia, alguns pacientes com epilepsia refratária, ou seja, aquelas que não respondem às medicações, podem ser candidatos também à cirurgia por DBS. Lá fora, aqui no Brasil, ainda em fase de estudo, mas existem cada vez mais indicações psiquiátricas para a cirurgia do DBS ou da estimulação cerebral ou estimulação do nervo vago, que é outra forma de neuromodulação. Como, por exemplo, pacientes com depressão grave podem ser candidatos, isso de novo, ainda no Brasil em fase inicial, mas fora do Brasil, nos países de primeiro mundo, já se trata dessa maneira os pacientes com essa condição. Pacientes com transtorno obsessivo compulsivo grave, notem, eu estou sempre falando de condições graves, em que o tratamento clínico não foi suficiente para gerar esse benefício. Então, sim, nós temos outras indicações, não apenas o Parkinson, para estimulação cerebral profunda. Olá, eu me chamo Roberta e hoje aqui no programa Conexão Brasil estou com a doutora Laila. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Olá, quero agradecer aqui ao Conexão Brasil pelo espaço. Meu nome é Laila Almeida. Eu sou médica infectologista, especialista em gestão de saúde e atualmente tenho mergulhado aí num panorama de inteligência artificial, principalmente inteligência artificial aplicada à saúde. Então eu vim aqui bater esse papo com vocês para poder falar das aplicações da IA, né, no sistema de saúde e quais são os prós e contras dessa nova tecnologia que tem dominado a vida da gente, os assuntos em todos os lugares. Em qual momento da profissão, da carreira da senhora, teve essa curiosidade de aprofundar na inteligência artificial? Sobre os seus benefícios, sobre a senhora querer utilizar essa tecnologia no seu profissionalismo, no seu dia a dia de trabalho? Como eu disse no início, eu sou especialista em gestão de saúde, embora eu seja infectologista de formação. Eu já sou formada há 13 anos e nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu já atuo com a gestão de saúde. Durante todo esse processo de gestão de saúde, né, eu tive a oportunidade de conhecer a tecnologia aplicada à saúde, principalmente para a automação de processos, e acompanhar todo o processo de crescimento, né, da inteligência artificial, das tecnologias, não só no mundo, mas principalmente na saúde. Recentemente houve uma frase que eu acho que diz muito a respeito do porquê eu fui buscar esse aprofundamento e por que eu tenho estudado essa minha nova área de interesse. Eu ouvi em uma aula que, que agora em 2025, bem como aconteceu em 2020, a gente vai passar por uma grande revolução. Uma revolução tecnológica e social também. Bem como aconteceu em 2020, durante a pandemia, né? Onde aquelas pessoas que não se conectaram ao mundo digital ficaram para trás, hoje em dia, em 2025, não tem tanto tempo, né? Na verdade, o salto de tempo é pouco para o salto tecnológico que aconteceu. Aquelas pessoas que não dominarem a IA, não entenderem um pouquinho mais sobre essa tecnologia, elas também vão ficar para trás. Tamanha a importância, então, né, da tecnologia hoje em dia na nossa vida, eu resolvi estudar um pouquinho mais sobre ela e também das aplicações dela na saúde, na medicina, que é a minha área de formação básica. Queria explicar um pouquinho mais como funciona, né, a inteligência artificial, porque às vezes a gente fica nesse termo IA, 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 e as pessoas não entendem como que funciona a tecnologia por trás disso. Vou simplificar bastante, então aquelas pessoas super técnicas me perdoem, mas, né, eu estou falando aqui para leigos, né, para que todo mundo consiga entender um pouquinho de inteligência artificial. Basicamente, né, os agentes de inteligência artificial são os programas de inteligência artificial que podem ser de vários tipos. Eu acho que o mais conhecido hoje em dia é o software de linguagem, que é o ChatGPT. Eles são alimentados, né, com uma vasta quantidade de informações de diversos tipos, né, científicas, sociais, imagens, vídeos. A partir dessas informações, eles fazem um processamento, obviamente computadorizado, reconhecem e conectam os padrões desses dados, né, que foram imputados através de muitas informações, e depois eles conseguem, por uma metodologia estatística, tá, de probabilidade, gerar
uma tarefa ou uma resposta. Então, a IA ela não tem uma inteligência de saber o que é certo ou errado. Mas, a partir do processamento de dados, ela consegue reconhecer padrões que muitas vezes o ser humano demoraria muito mais tempo para processar devido ao volume de informação, e aí gerar uma resposta. Tá? Na verdade, isso é uma resposta probabilística, aquilo que seria mais comum se encontrar mediante os dados. Esses agentes, então, eles conseguem, né, ajudar a gente em diversas tarefas, sejam as tarefas diárias, né, de outros profissionais, sejam as tarefas médicas. Um uso que é muito corriqueiro da inteligência artificial na medicina é o uso da radiologia. Por quê? A radiologia é a especialidade médica em que um médico olha exames de imagem, a partir dessas imagens, fazer a avaliação de possíveis diagnósticos em determinados pacientes. Então, por exemplo, um paciente faz um raio-x na emergência, o radiologista vai lá, interpreta a imagem, olha a imagem e vê que tem uma alteração compatível com pneumonia. E aí, ele faz a hipótese diagnóstica de pneumonia. Uma inteligência artificial, hoje em dia, ela é capaz de ser alimentada e treinada com muitas imagens de radiografia. E como ela tem um processamento, uma capacidade de processamento de dados, né, que é superior à capacidade de processamento de dados do nosso cérebro, né, ela consegue, num tempo mais rápido, detectar padrões que também façam a hipótese diagnóstica de pneumonia, sem mesmo, né, ter visto o paciente ou ser um ser humano. Né? Então, a partir lá dos dados de probabilidade, ela consegue inferir esse possível diagnóstico. Então, a IA ela passa a ser uma ferramenta que muitas vezes ela vai conseguir substituir processos repetitivos dentro do trabalho. E é bom, né, que todo profissional de saúde, todo médico, saiba usar a ferramenta para também dinamizar o seu trabalho e usar a IA naqueles processos repetitivos que tomam o tempo dele e que poderiam, né, onde esse tempo poderia estar sendo empregado diretamente na conversa com o paciente, no acolhimento do paciente, na coleta de novos dados, né, que possam aí mudar a interpretação da história, enfim, da doença do paciente. E é por isso que cada vez mais vai ser mais importante entender um pouquinho sobre essas tecnologias. Entendi, doutora. Muito obrigada por toda essa explicação. Acredito que tenha ficado bem explicativo também, né, para todos que estão nos assistindo. E eu gostaria de te fazer umas duas perguntas, Claro. com um compilado de perguntas, né? Primeiramente, quais são as especialidades médicas que a inteligência artificial é mais aplicada de se usar? E se os próprios pacientes têm o direito e essa autonomia de utilizar a inteligência artificial? Então, a primeira pergunta, quais são as especialidades médicas mais impactadas aí pelo uso da inteligência artificial? Como eu expliquei previamente, né, que a inteligência artificial, se a gente simplificar bastante, diz respeito ao processamento de uma grande quantidade de dados, né, a identificação de padrões e a geração de uma resposta probabilística, né, daquilo que seria mais provável diante dos dados. As especialidades que são mais impactadas são aquelas em que você consegue, né, ou que o médico precisa definir um padrão para determinada pergunta. O primeiro exemplo que eu dei foi a radiologia. A radiologia, ela depende da interpretação ali de imagens, né, para que o médico faça uma inferência diagnóstica. Como essas imagens têm padrão, né, e a inteligência artificial ela é capaz, né, de identificar padrões de uma maneira mais robusta, né, mais acurada que o ser humano, ela é uma especialidade muito impactada. Outras especialidades que lidam com imagens, interpretação de imagens, interpretação de imagens especificamente ao ponto que a IA já avançou muito, 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 como a patologia também, que se baseia na interpretação de imagens, a oftalmologia, né, para
para a leitura de alguns tipos de exame, como o exame de fundo de olho, elas são profundamente impactadas, sim, pela IA. Não diria que isso substituiria o médico, mas, né, num processo de triagem, por exemplo, numa emergência, você não vai precisar ter mais um número tão grande de radiologistas, né, para poder interpretar o que uma imagem tem ou não. Uma inteligência artificial bem programada e bem treinada é capaz ali, né, de já separar o que é grave do que não é grave, para encaminhar para o médico, por exemplo, para um atendimento preferencial e mais rápido, aquelas imagens das pessoas, as imagens das pessoas que têm um padrão ali mais grave. Então, toda especialidade médica que está mais baseada na identificação de padrões por imagem vai ser profundamente impactada pela tecnologia. Em relação aos pacientes, você me perguntou se eles têm direito, né? E aí, assim, o direito de acesso na verdade, a liberdade é um direito, né, fundamental de todo ser humano, então eu não poderia dizer que uma pessoa não poderia buscar um diagnóstico pela IA, ou pela internet, pelo Google. O problema é o seguinte: para você saber usar esse instrumento, você precisa ter um conhecimento mínimo de causa, para você saber o que você está perguntando. Quando você não sabe nada sobre o assunto, é bem provável que a sua pergunta também seja uma pergunta direcionada. Como a IA não é capaz de definir o que é certo ou errado, ela indica o que é mais provável a partir dos dados em que ela foi treinada, ela vai te dar uma resposta de probabilidade. E ela vai te dar uma resposta. Mas não necessariamente a sua pergunta foi direcionada para a resposta que você precisa ou está esperando. Então, sempre procurem um médico. Tá? A interação humana, sem dúvida nenhuma, ela não é substituível. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença e participação, doutora Laila. Eu que agradeço, obrigada aqui a Conexão Brasil. Quero deixar aqui o meu arroba, né, no Instagram, doutora Laila, DRA, Laila, com Y Almeida. E se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, né, sobre o mercado de saúde, sobre a carreira médica e também inteligência artificial aplicada à saúde, é só me seguir. Renaldinho Melo, da Caça Vazamento CRJ, mais uma vez com muita satisfação participando da Conexão Brasil, da Com Brasil TV. Toda vez que eu participo, eu tenho trazido informações com relação à nossa atividade, que é a busca de vazamentos de água. É um trabalho que não é tão conhecido no Brasil, de certa forma é uma novidade. A gente tem trazido todos os esclarecimentos, equipamentos, nossa forma de trabalho, compartilhando conhecimento, que é fundamental para nós. Quando se trata de localizar vazamentos de água, a precisão é fundamental. O uso de tecnologias avançadas, como sensores de última geração e câmeras termográficas, permite identificar com exatidão o ponto do problema, mesmo em locais de difícil acesso. Esses equipamentos modernos não apenas economizam tempo, mas também evitam danos desnecessários à estrutura, tornando o processo mais eficiente e menos invasivo. O Naldir Melo, com sua experiência e tecnologia de ponta, garante que cada vazamento seja encontrado e corrigido da forma mais rápida e precisa possível, trazendo soluções que evitem desperdícios e promovem a economia de água. Com a tecnologia e os equipamentos certos, encontrar vazamentos de água nunca foi tão preciso e eficiente. Se você tem um problema de vazamento, não perca tempo e recursos. Entre em contato com a Caça Vazamentos de Água e resolva de maneira rápida e sem complicação. Não perca tempo. Caça Vazamentos RJ. Naldir Melo. Isso aí, pessoal. Então, complementando o que eu sempre tenho dito, no intuito de melhorar a qualidade de prestação de serviço no Brasil, proteger as pessoas, ter cuidado para as pessoas levar um risco para a sua residência. Você contrata
Você que contrata um prestador de serviço na área de detecção de vazamento de água, você tem que saber quem você está contratando. E tem muita gente que não tem especialização, não tem certificação. Você está levando para sua residência uma pessoa despreparada. Então você pode estar colocando em risco a sua família, o condomínio, então todos à sua volta, né? Então você tem que saber quem você está contratando. Muitas vezes você vai na internet, você não faz a pesquisa, você tem que pesquisar na internet. Você tem que saber que empresa que é aquela, você tem CNPJ, a história dessa empresa. A pessoa bota uma empresa agora, no mês seguinte, ela acabou de montar a empresa, ela já vai no Google, anuncia, paga, participa do leilão, já está aparecendo lá no cantinho esquerdo anúncio. Já está participando do leilão. E muita gente tem muito contador de história, né? Muito enrolão. Pessoal, como se fala no Brasil, é o jeitinho brasileiro. Infelizmente isso existe. A pessoa vai lá e conta um monte de mentira, começou agora, já se posta como anos e anos de experiência, a melhor daquele estado que você presta serviço. Você está anos prestando serviço naquele estado, né? Tem vários estados no Brasil. Todo estado do Brasil tem um prestador de serviço nessa área. A pessoa começa agora, conta um monte de mentira. A pessoa que contrata não faz a investigação, tem que investigar, procurar redes sociais. Facebook é o mais antigo. Tem que ter uma história no Facebook dessa pessoa, no Twitter, né, no Instagram. A pessoa não tem história nenhuma. Aí você vai consultar o CNPJ, se você for consultar, você deve consultar o CNPJ, a pessoa começou há 2, 3 meses atrás. Aí você percebe que ele está contando um monte de mentira. Às vezes começa agora, já tem centenas de comentários do Google, aquele comentário de 5 estrelas. Do nada aparece um monte de comentário. A pessoa mal começou, então tem jeitinho brasileiro para tudo. Então você tem que ter cuidado na hora que você contrata. Você pode estar levando uma pessoa desqualificada, despreparada para sua residência, e você não sabe a índole dessa pessoa. Muito perigoso. Rio de Janeiro, né, ela atua aqui no Rio de Janeiro, direto. Tem que ter um cuidado tremendo. Então, você tem que saber a empresa que você está levando para a sua residência. Buscar, perguntar, consultar o CNPJ, perguntar, sabe que o profissional que vem aqui prestar o serviço na minha residência, qual o conselho de classe que ele pertence? Isso é uma pergunta fundamental, crucial, para você fechar a questão. Qual o conselho de classe que esse profissional que vai vir que testar meu banheiro, por exemplo, qual conselho de classe que ele pertence? Ele tem que pertencer a algum conselho de classe. Não pertencer a conselho de classe nenhum, corta da lista. É uma pessoa que não quer pagar imposto, ela não quer se certificar, não quer estudar, não quer se especializar, ela não quer contratar um profissional especializado, adequado para prestar aquele serviço, porque o custo desse profissional especializado é mais caro. Então, essa pessoa, esse empresário, é um fundo de quintal. Então, ele não vai poder dar um bom atendimento a você. Então, não sabe aquele profissional que está aí na sua residência, né? Qual a vida pregressa dessa pessoa? Tem que ter muito cuidado, né? Então, são esses conselhos que eu passo para o público consumidor e passo para os prestadores de serviço também. Tem que honrar a profissão, a atividade. É o que eu faço. Olha tudo que eu mostro, olha tudo que eu exponho. Olha as certificações. Ética e honestidade em primeiro lugar. Pode consultar meu site, está lá na primeira página do site. Ética e honestidade em primeiro lugar. É fundamental. Essa é a chave da questão de uma boa prestação de serviço. Você não pode enganar o cliente sem falar a verdade. Você não pode contar historinha. Tem que vender o que é real. É isso que a Caça Vazamento RJ expõe para todo o Brasil.